Boa noite, meus amigos da Resende Web TV, está sempre acompanhando a nossa programação, o nosso jornalismo, o nosso entretenimento, a música, o esporte e principalmente jornalismo, que está virando o nosso carro-chefe aqui. Estamos aqui para mais um Toró de Parpite, aqui tratando das coisas de Nova Resende. Toró de Parpite é aquele espaço que a gente reservou aqui para dar voz para as pessoas da nossa comunidade, que são pessoas que têm importância na comunidade, que construíram coisas, que constroem coisas que ajudam a transformar para melhor a nossa terra, né? Então, o Toró de Parpite tem esse sentido. Muita gente, eu sempre falo isso, você conhece a pessoa, você vê lá no mercado, vê na rua, vê na igreja, sabe quem é, mas não sabe o que ela faz. Então, o Toró de Parpite oferece essa oportunidade para que as pessoas da Vila dos Cafezais, aqui em Nova Resende, conheçam as pessoas. A nossa convidada de hoje, nós vamos falar de educação. A nossa convidada de hoje, ela me dá muito orgulho de ser a minha convidada, né? Porque ela é uma pessoa completamente comprometida com a educação, tem a vida dela voltada para a educação, a formação, ela é professora, ela é supervisora, tem formação universitária muito boa, tem pós-graduação, é preparada para a educação. E ela tem um outro defeito, que é ser minha irmã. É a Lúcia Silva Alves, tem vários codinomes. Lúcia do Eto, Lucinha do Lica, Lúcia da Educação, Lúcia da Escolinha, Lúcia do Melo Viana. Lúcia, querida irmã, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui. Sei que você resistiu muito a vir aqui, mas agora eu consegui te trazer. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar batendo esse papo. Prazer é todo meu. Fala um pouco aí de você, sua história. Fala o nome, sabe, tem que falar nome de marido, de filho, de neto, porque senão depois eles assistem e ficam tristes que não falou o nome, entendeu? Fala aí quem é você. Então, eu sou a Lúcia do Lica, que casei com o Eto do Joaquim Abílio. Sou mãe do Etinho e da Isabela. Tenho 4 netos, né, maravilhosos. E fiz uma opção na minha vida consciente de ser pedagoga. Não foi falta de opção, foi uma opção. E desde então venho estudando. Já tenho 28 anos e meio de educação. Então não é pouco tempo. Fala o nome dos netos aí. Então eles vão ficar tristes. Lucas Fernando, o Luiz Henrique, a Maria Paula e a Heloísa. Muito bem. Os meus netos. Agora fala aí, você teve formação, você estudou aonde? Como é que foi a história? Então, eu fui para São Paulo e fiz 8 meses de psicologia. Aí conheci o Eto do Joaquim Abílio, resolvi mudar para Nova Resende e voltei aí fiz o magistério, já tinha feito colegial e resolvi fazer o magistério. E me apaixonei. Daí eu resolvi fazer pedagogia, fiz em Guaxupé, presencial, claro. E fiquei apaixonada desde então. Tenho feito bastante coisa na educação, porque eu, além de trabalhar na educação infantil, trabalhei no ensino fundamental nas séries iniciais, nas séries finais, trabalhei com ensino médio, dei aula no ensino médio e também dei aula em faculdade. Já fui auxiliar de professora, supervisora e diretora nas redes municipal, estadual, filantropia, né, a filantrópica, que é a da PAI, que trabalhei lá também, e na particular. Então eu tenho assim um pouco uma bagagem no todo, uma visão de cada uma das redes e da função de cada uma delas, né? Lúcia, vamos direto ao assunto aqui. A pandemia obrigou a mudar o formato de ensinar. A plataforma está mudada. Mudou-se o padrão, perdeu-se a sala de aula, perdeu a convivência e são modelos novos que estão sendo experimentados. Eu tenho acompanhado bastante na grande mídia muitas críticas a esse modelo. E em Minas Gerais também. Existem críticas sobre formato, recentemente muita crítica sobre erro de conteúdo. Acho que isso foi mais para o ensino médio, mas também teve erro de conteúdo, entendeu? E eu acho que às vezes há uma intransigência, porque é um experimento, a gente tem que ter um pouco mais de paciência e boa vontade, né? Porque é tudo experimentando, ou você acha que os erros são mais profundos que a gente imagina? Qual é a sua percepção, a sua avaliação sobre esse modelo novo que a gente está experimentando
com as aulas à distância e os professores se desdobrando. Qual a tua avaliação disso, por favor? Bom, a princípio, eu posso falar com bastante tranquilidade que eu tive uma resistência muito grande nessa mudança, no sentido de saber que não alcançaríamos o objetivo, que é a educação para todos. Então, isso foi um ponto assim bastante forte até de discussão, de conversa com as pessoas e uma resistência grande. Não fomos preparados para estar vivendo esse momento, é um momento único, então nós estamos aprendendo e reinventando, né? Não vou mentir ou fazer nenhum tipo de colocação que não seja verdadeira. Estamos tendo muita dificuldade, tem, assim, grandes entraves, né? Que aqui em Nova Resende, não posso ser ingênua de falar só de Nova Resende, se tratando de uma pandemia mundial, né? Que afeta todo mundo. Aqui em Nova Resende, um pouco mais com tranquilidade esse trabalho, no sentido de atingir as pessoas, assim mesmo com bastante problemas que a gente tem, o problema da colheita, o problema de uma família ter 4 crianças na escola e uma rede social, um celular, que dificulta muito o trabalho, né? Esses pais que... não se pode falar em educação sem ter uma inter-relação, professor-aluno, o aluno com o aluno. Quer dizer, a gente está tentando fazer o melhor, mas a gente sabe que não atinge, que é equivocado. Falar, porque passar conteúdo não precisa nem ter a formação, e esse é um perigo, porque nós não podemos de ter essa preocupação no sentido da importância do educador, do professor, da sala de aula, do convívio, desse dia a dia, que é muito mais. Educação e ensino são diferentes, elas caminham juntos, mas a família traz a educação, a escola traz o conhecimento, isso junto para fazer a transformação dessa criança, desse adolescente, né? E em se tratando de educação à distância ou aulas remotas, o que quer dizer isso? Usar uma rede social que nem todo mundo tem acesso, né? E sem contar que os pais também têm dificuldade. O que eu aprendi quando eu estava na escola mudou muito do que está hoje. E os pais, nem todos, mesmo aqueles que têm um certo conhecimento, ainda assim sentem dificuldade em trabalhar esses conteúdos em casa. Em Nova Resende, hoje, está trabalhando no apostilado, né? Mas ainda assim é bastante difícil. Você acha, então, que esse modelo que está se aplicando aqui, a gente precisa considerar que, a gente olhar para a realidade do país, eu sempre digo isso, a gente tem uma situação privilegiada. Nova Resende e essa região aqui é uma região privilegiada. Você imagina o seguinte, se essa é uma região privilegiada, a gente já encontra com dificuldade, como você disse, para que a educação seja de todos, né? Para que você democratize e universalize o conhecimento, que a escola oferece conhecimento. Se nós aqui estamos sentindo isso, a leitura de lugares, né? Eu fico imaginando o norte de Minas, o Jequitinhonha, o Nordeste, o Maranhão, né? Então, esse modelo é um modelo que, é claro que ele foi implantado em circunstâncias especiais, mas ele precisa ser verticalizado e muito melhor discutido, né? Com certeza, presa de uma tela, não acontece essa educação como ela precisa ser, afetiva, efetiva, que se dá dentro dessa escola, né, da instituição e do prédio. Não, ela acontece em todos os momentos, mas principalmente na escola. Agora, como você citou essas regiões, a gente pode ver hoje a seriedade desse momento e da gente saber, com certeza, que nós não vamos conseguir atingir. Falando em Nova Resende, como você bem citou, é uma realidade que é privilegiada. Nós, além de conhecermos as crianças, ou de saber onde elas moram, de conhecer um pouco da realidade de cada uma, a gente ainda conhece um parente, tem como enviar um material, né? Entra em contato, o que ainda é preocupante porque deixa de ter o isolamento tão necessário, né? Porque quando um pai sai de casa para buscar um material na escola, ele já está deixando e está tendo uma relação direta, que a princípio era o que não era para acontecer, né? Mas é uma quebra do isolamento.
Foi o caminho que se encontrou para resolver, em parte, esse problema. Mas nós não podemos falar nesse nível, porque como eu vou falar de uma formação, como que eu vou falar de uma criança que ela precisa disso tudo, em se tratando de um país tão grande que a gente sabe que é difícil ir em vários lugares, né? Por exemplo, a gente quando fala de um porque não vai ter aula esse ano, vai ter aula esse ano, deve-se introduzir um conteúdo. Como que você introduz um conteúdo, sendo que a gente já existe a dificuldade dentro da escola em relação a atingir todas as crianças? E essas crianças especiais que precisam de um atendimento, todas as crianças têm que ser tratadas como indivíduo e trabalhar para o coletivo, né? Fazer essa transformação necessária. Mas a gente vê também um descaso de muitas pessoas em relação a isso. E hoje, a única parte positiva que eu vejo isso é que hoje a sociedade enxerga o professor como com uma outra visão. E a necessidade e a importância desse professor que nunca foi valorizado, da educação que sempre foi colocada, principalmente no nosso país, né, que não tem o valor devido. Nós estamos vendo aí hoje um desmando por parte de governos, de ministros, né? Então, o que acontece? O ministro da Educação é uma vergonha. Com certeza ele não nos representa, né? Gente, a verdade é essa. Ele não, nenhum momento ele traçou um diálogo, procurou saber, não fomos ouvidos e, né, nesse perfil nós sabemos que isso não vai acontecer. Mas também... Oi, pode falar. Ele escreve errado, Lúcia. Ele escreve muito errado. Ele erra a concordância. Ele confunde G com Q. Ele é o ministro da Educação. Mas vamos deixar ele para lá, vamos falar da realidade daqui. Vamos falar daqui, então. Hoje, Nova Resende, eu vou falar de uma linha geral, mas eu vou me prender mais ao Dr. Melo Viana, que é uma realidade que eu estou vivendo, né? Perfeito. Então, o que acontece hoje? A gente começou fazendo um trabalho, a princípio, com grupos de WhatsApp, né, atendendo esse pai. A escola passou para todos, fez o levantamento dos telefones, fez um levantamento para ver quem tinha o WhatsApp, e as professoras têm os seus grupos, né? Então, ali tem uma relação da professora através de uma tela, que a princípio é fria, a gente sabe, não tem o abraço, não tem o contato direto, que é tão importante para a construção disso, né? E passou a fazer esse trabalho. Aí, por conta da dificuldade, principalmente a grande preocupação, que é a alfabetização, achou-se por bem que devia fazer um apostilado, porque para as crianças copiarem do celular, ou para estar fazendo um pai que tinha muitos filhos, fazer o uso desse aparelho estava inviável. Então, hoje, dentro do Melo Viana, faz reunião da direção, né? Direção, vice-direção e supervisores. Hoje nós contamos com 3 supervisores do Melo Viana, e a gente estuda os melhores caminhos. Então, determinou primeiro que o Melo Viana teria apostila para os primeiros e segundos anos. Isso aconteceu durante um mês. Logo em seguida, reuniu-se novamente e teve a necessidade de fazer apostila também para os terceiros, quartos e quintos anos. E isso tem acontecido. Existe, por parte, vamos pôr em 90 e poucos % que tem respondido bem na medida do possível. Quantos por cento, Lúcia? Acredito que hoje 92, 93% das crianças Muito a gente bom, tem uma hein? resposta. Muito boa, hein? Eu acredito que tenha-se uma resposta imediata. Ou Mais de 90% é maravilhoso. mas nós estamos falando de Nova Resende, né? Isso que eu estou falando. Estou falando de uma Resende. E aí, dentro dessa iniciativa das apostilas, marca-se com os pais, através dos grupos de WhatsApp, o dia que é para buscar a apostila, e faz o retorno da apostila anterior. Esse material
é desinfetado para poder mandar para os pais e a gente pede que os pais também o façam para trazer para a escola, né? Nós disponibilizamos lá na escola caixas com o nome dos professores, os pais vêm e colocam ali esse material, que vai ficar um determinado tempo que é necessário sem ser manipulado. E depois as professoras podem ter acesso a esse material, né? Ô, Lúcia, não pode concluir. Não, então, e através disso a gente tem pais que ainda assim não querem, falam que tá difícil, que o filho não quer fazer. Então nós temos outros pais que falam, não, vamos desistir, o ano que vem eu quero que repete. E isso não são atitudes que nós podemos tomar. Existe um sistema, né? E que hoje em Minas Gerais esse trabalho que está sendo feito é contado como de eletivo. Ele é dentro de Minas Gerais. Alguns estados só que estão contando como de eletivo, né? Mas existe sim outras dificuldades, pais que a gente não tem acesso, que ainda não buscou a apostila, que a gente liga, as professoras tentam entrar em contato, a escola também entra, então, mas tem uma dificuldade sim. As professoras estão, sim, posso dizer, uma grande maioria, até falei para você, né, da gente estava trocando a figurinha de colocar as meninas trabalhando aqui na TV para ver o material maravilhoso que está sendo feito. Claro que tem umas que tem mais perfil, mais dinâmico para isso. Outras preparam o material escrito muito bem. Então, estamos sujeitos a isso, é uma coisa muito nova, então a gente sempre tá refazendo, né? Mas tem erros, não vamos falar, ser medíocres e tampar e falar, não, tá tudo perfeito. Não tá, né? A relação, a construção, essa visão holística que a gente tem do todo, ela se perde, porque não existe, né? Esse contato, isso nada, a gente faz o melhor, mas a gente sabe que não substitui nem de longe a relação verdadeira. A sala de aula. A sala de aula. Eu quero falar depois da convivência escolar. Eu acho que o maior problema que você tem nesse processo da aula à distância é a convivência, que é importantíssima. Acho que a construção da convivência, a socialização, a sociabilização da escola é fundamental. Mas eu quero voltar num assunto que você tocou aí. Tem duas coisas, tem duas abordagens que você fez aí que me interessam, que eu quero verticalizar. Uma é o seguinte: quando o pai começa a cuidar do filho na escola, tem que fazer parte do que a professora fazia, ele percebe a dificuldade que é e passa a valorizar a professora. Tá certo? Certo. Este talvez seja a vertente de mudar de um olhar diferente. Quer dizer, eu costumo dizer que o Covid-19, o coronavírus, trouxe um olhar completamente diferente para a enfermagem, para a medicina e para a ciência, porque ninguém dava muito pelota para isso, né? Então esse é um dado muito importante. Os pais aprenderam a valorizar a professora, perceberam o que a professora passa. Esse é um aspecto. Outro aspecto que você abordou também é que tem muito pai que não está conseguindo fazer isso, né? Esse é um problema complicado, né? Esse é um entrave grave. Qual é a porcentagem de pai? Tem uma porcentagem, mais ou menos? Um chute aí que tem dificuldade? 20%, 30%, 40%? Olha, quando eu vou falar assim, por exemplo, ontem eu tenho um grupo que coordeno também. A gente tem um grupo da equipe pedagógica, junto com a direção, e eu tenho um grupo com as professoras para a gente trocar essa figurinha. Como é que tá? Estão respondendo? Não estão respondendo? Qual é o número de alunos? Então, a gente tem, assim, em média, por exemplo, numa sala de 27, 28, uma média de 3 pais que não estão respondendo, não tá vindo, assim, eles não conseguiram ainda, e é bastante... Não, e a gente entende, porque se não é fácil para a gente, né? A gente não pode, a gente nem pode nem quer, né, fazer essa troca de papel. Nós estamos ali, nós estudamos para isso, nós estamos preparados. Os pais, a realidade é totalmente diferente. Mas você também tocou no assunto que eu gostaria de falar. Com a questão da pandemia, nós tivemos também uma coisa muito importante, que há tempo vinha acontecendo. Os pais estavam terceirizando os filhos para a escola, né? Então,
a escola passa, a criança passa a ter um contato maior de vivência com os profissionais da educação, com a professora, né, do que com a família, porque geralmente eles nascem, aí já tem um acesso à creche, ficam na creche, depois vão para a escola, buscam, eles querem até a escola integral, que eu particularmente sou contra também, por conta desse convívio familiar que eu acho que é importante. Mas aí o que acontece? De repente, além da responsabilidade de pais, eles se veem numa situação onde eles têm que fazer um trabalho que eles não foram preparados, né? Então dá bastante assunto, é bastante discutir esse assunto por conta dessas questões e que a gente venha tentando para acertar, mas a gente consegue tudo? Não consegue, né? Então o que a gente faz? A gente tem registrado o que acontece na escola. Já conversei com o pai, tentei fazer isso, já ligamos, a escola já entrou em contato. O pai não. Então a gente registra, tem um relatório que é feito do conteúdo e o que está sendo feito, e os pais que não respondem. Porque, segundo a Júlia, secretária de Educação de Minas Gerais, Júlia Lacerda, ela fala que no final disso tudo que vai ter uma avaliação classificatória. O que vem a ser essa... Então a gente entende que vai ser feita uma análise desse processo para a gente ver o que atingiu e como vai ser a promoção. Se é que a gente volta esse ano, que também é uma incógnita, né? Né? Depende muito do que vai acontecer. Eu tenho muito medo dessas decisões tomadas de cima para baixo, por exemplo, uma avaliação classificatória. Essa avaliação classificatória normalmente não considera as características, não considera as condições. E é muito comum nos ministérios, nos ministérios, na sala do ministro, do secretário com ar-condicionado, aquela realidade urbana, quer dizer, eu fico olhando para aquela realidade ali, a pressão urbana é muito distante da realidade. Então, pode ser esse processo de uma avaliação classificatória feito com um olhar errado, sem verticalizar, sem botar o pé no chão, sem conhecer a realidade do Cafundó, da Ponte Preta, sabe, do Caesté, tem que falar Cafundó, porque senão o Matheus fica triste, entendeu? Então, da Serra Pelada, da Serra do Forno, daí, quer dizer, de Nova Resende, Muzambinho, Guaxupé, Montes Claros. Então, é perigoso esse negócio. Mas eu quero voltar a uma outra questão que você abordou aqui, que eu acho interessante. Você diz a questão dos pais estarem terceirizando os filhos, é uma verdade, né? Existem hoje teses sociológicas, tese de doutorado explicando que parte do conflito que existe hoje nas relações familiares, pais, jovens, filhos, é essa história que muito cedo a criança vai para a escola, né? Mas ele na rua é assim, assado, aqui assim, em casa ele é diferente. É porque ele foi criado muito mais fora de casa, quer dizer, esse processo da escola integral hoje é muito discutido por causa disso, né? Ele cria toda uma relação de sociabilidade coletiva e perde o afetivo doméstico, né? Ele perde a relação com o doméstico. Então, um ponto que você abordou que é muito interessante. Eu quero voltar para a questão da sociabilidade, o papel da escola na formação social da criança, entendeu? Então, uma das grandes preocupações, eu acho, passa por aí. Se a criança está na escola e através dessa socialização, do sim, do não, do agora pode, né? Da questão dos valores que a gente vai trabalhando, através dos jogos que são feitos. Então, vai sendo trabalhado o conceito, né? Do que deve ser feito, do que não deve, de por que acontece, que na vida a gente ganha, a gente perde, né? Que nem tudo pode ser permitido. E com isso também o meu conhecimento de aluno, ele ajuda o outro aluno a entender mais. A fala de uma criança com a outra criança, às vezes ela atinge muito mais do que a fala de um adulto, né? A relação de igualdade, né? Então, você tira a relação de autoridade, estabelece uma relação de igualdade. Com certeza. E ainda, quando a gente fala de uma escola, que hoje a gente está falando tanto de gestão democrática, né? Quando se esquece o autoritarismo e começa a falar enquanto autoridade, eu costumo falar da filosofia do Che Guevara.
que a gente tem que ser firme sem perder a ternura. Então, Aí que endurecer, se pero sem perder a ternura jamais. com certeza. Então, diante disso, perde-se muito com essa questão da distância. Me preocupa muito, porque essa construção do ser humano, dessa questão do valor da relação, ela deixa de ter ela passa a ser até, como que eu vou falar, essencial. Porque quando eu te falei da visão holística, da parte humanitária, da parte, sabe, eu acho que a educação vai muito além do saber. O convívio humano, né? E essa construção, ela acontece. Paulo Freire fala isso muito, né? A gente constrói a aprendizagem, o conhecimento se faz através das trocas, das inter-relações. Agora... O aprendizado é recíproco. Com certeza. O aprendizado é recíproco. Com certeza. Ensina-se e aprende junto, né? É uma troca, né? Então, isso é muito importante e a gente perde muito com isso. Agora, quando fala assim, passar conteúdo, eu acho isso tão triste. Ninguém passa conteúdo, você entendeu? Eu vou mandar e aí é uma tarefa. Como assim? A educação tem que ser tratada com um olhar muito diferente, uma construção muito mais séria, muito mais efetiva, afetiva, de ter esse cuidado, né? A criança chega na escola, chega dentro da escola, a escola deve fazer um papel de transformação, trazendo a realidade dela, não esquecendo de onde ela veio, aonde ela está. Ela para a escola fazer essa transformação e devolver ela para essa sociedade melhor, para ela agir onde ela está, de forma que seja a interação dela seja para mudar essa realidade, trazer alguma coisa boa para onde ela está. E quando a gente fica longe, a gente perde tudo isso, né? Quando você devolve a criança, a pessoa que tem com valor adquirido na escola para a sociedade, né? Aí ela traz e troca. Ô, Lúcia, deixa eu falar uma outra coisa antes que passe batido aqui. Como não sei aqui qual é a gravidade disso, porque fora daqui, longe, é muito complicado, a questão das crianças que comem na escola, que tem refeição na escola, entendeu? Que depende da comida da escola e que perderam isso de uma certa forma. Um outro motivo que eu acho que tem sido bastante questionado, até mais em outros lugares que Nova Resende, porque Nova Resende é uma cidade muito solidária, né? As pessoas se ajudam muito. Mas tem criança que vai na escola para comer, isso a gente sabe. Né? A refeição que ela tem, a verdadeira refeição acontece lá na escola. E na escola hoje, quando ela está em pleno funcionamento, tem o café da manhã, tem o almoço, que ele é feito por uma nutricionista, um cardápio elaborado por uma nutricionista. É uma comida super saudável, conta com carne, com verdura, com legumes, né? E ainda tem a sobremesa, frutas, sucos naturais. Quer dizer, isso tudo a criança deixou de ter. O que contribui, né? Porque a alimentação faz parte. Tanto é que a gente vê hoje onde essa escola, essa aula remota, ela se dá melhor. Em famílias bem estruturadas, no sentido de que tem socioeconômica e socialmente melhores, né? Onde ela tem uma alimentação boa, onde os pais são mais instruídos, ela acontece mais forte, né? E esse alimento, em outros lugares, a gente sabe que está até acontecendo. Aqui em Nova Resende, como eu te falei, as pessoas têm sido bastante solidárias e existem iniciativas nesse sentido. Agora, em outros lugares, eu estou sabendo até que tem distribuição em vales, em cestas, eu não, né, em outros lugares. Agora, aqui em Nova Resende, eu não sei também, porque vou te falar uma coisa que eu não tenho conhecimento de causa, às vezes pode até ter uma outra iniciativa para acontecer, né? Por enquanto, eu não sei. Ô, Lúcia, tem outra coisa muito importante que você falou também, que a gente pode deduzir, é o seguinte: com as crianças fora da escola, cada uma dentro da sua realidade, dentro da sua casa, quer dizer, as diferenças se realçam. A escola tem um papel igualitário também, tem essa coisa, né?
A escola trata todo mundo igual, fica todo mundo igual, pelo menos por um período da escola, as pessoas ficam igual. Esse é um aspecto muito interessante também que eu acho da escola. Eu queria, a gente está chegando perto do fim aqui, eu queria dizer, o CONSED, aquele Conselho Nacional de Secretários de Educação, já definiu uma reunião, acho que foi ontem, e hoje saíram as normas, de que já se sabe como é que vai ser uma sala de aula quando as aulas voltarem. Eles não trataram disso. Eles só trataram, não, por exemplo, depois da pandemia já tem determinações que estão prontas. As salas de aula vão ter muito menos alunos, pode ser a metade ou pode ser 30%, respeitando as distâncias características, normas já aprovadas, né? Vão ter professor e aluno usar máscara o tempo inteiro, né? Acabam-se os trabalhos coletivos, é tudo tarefa individual, e uma outra coisa que vai ter é rodízio. Um grupo vai para a escola um dia, faz trabalho em casa no outro, foi no outro a mesma turma. Vai ter rodízio escola e casa. E aí também uma possibilidade que está colocada, que vai ser uma coisa ou outra, é reposição de aulas aos sábados ou em outros horários. Quer dizer, pode ter uma compensação de aula fora daquele horário, né? Tem ideias. Então, isso também é uma mudança profunda no processo, né? Isso é para o COIS. E na cantina, a mesma coisa. Por enquanto não está definido, mas vai acabar sendo cada um trazendo seu garfinho, sua colherinha. A sua garrafinha já está definida que cada um vai ter. Quer dizer, é uma mudança comportamental muito grande, né? A gente pode correr o risco de ficar mais egoísta, né? É uma outra coisa séria, né? Um trabalho que foi feito em termos de solidariedade passa a ter agora uma preocupação do material individual, né? Do distanciamento, que é tudo que a escola e que a educação não quer, né? O que a gente quer é aproximar, o que a gente quer é, como você falou anteriormente, a preocupação da escola é respeitar a individualidade, mas trabalhar esse indivíduo para o coletivo. E quando a gente começa a fazer isso, são medidas que eu já tinha ouvido falar hoje de manhã, quando você até tinha me colocado se eu tinha visto alguma coisa, o que a gente já até discutiu, por exemplo, se acontecer da gente repor, como que pode ser feito isso? Aumentar um pouco a carga horária por dia? São muitas iniciativas que nós vamos ter que estar sentando, escola, departamento, superintendência, secretaria, e aí eu não sei até onde vai a autonomia. De repente, fala-se assim, ó, a rede municipal vai ter autonomia para isso. Aí é uma coisa. Não, nós vamos ter que seguir a lei do Estado. Então, são coisas que a gente vai ter que ver. Escola Melo Viana hoje é uma escola que conta com quase 800 alunos. É uma coisa que nós vamos ter que parar e pensar muito. São realidades muito diferentes dentro de uma mesma cidade, no sentido de alunos, né? Petúnia, plural de realidade. Maria José de Godói na Petúnia também é uma escola que hoje tem um número, é a segunda maior, né, do município, que tem também até 9º ano. São realidades muito assim, vão ser assim, acho que momentos de muitas discussões. Né? Ô, Lúcia, eu quero saber se você tem mais alguma coisa importante que a gente não colocou, que já está estourado o nosso tempo, a conversa é muito boa, tá entendendo? Se você acha que tem mais uma coisa, entendeu? Eu quero dizer aqui que me impressiona muito, muito o trabalho da educação aqui. Eu estou vendo, a gente fica acompanhando, a gente está colocando no ar aqui as aulas da Rede Minas. Nós fizemos uma parceria com a Rede Minas e estamos colocando aqui todas as manhãs aqui, um orgulho para Nova Resende, ter uma parceria com a Rede Minas, colocando os cursos do Estado aqui, na nossa TVzinha aqui local. Então isso dá um orgulho para a gente. Mas eu tenho visto o trabalho que as professoras têm feito aqui, muitas professoras, entendeu? Trabalhos maravilhosos, investimento pedagógico, aplicação, pegando coisa para fazer. Este é uma coisa que, por isso que eu falei que a gente quer trazer isso aqui para a televisão, para todo mundo ver de que forma que a escola, as professoras, às vezes até mais as professoras, estão investindo na educação dos alunos dela, mesmo na distância, não é isso? Com certeza. Eu, mais particularmente, tenho visto o trabalho feito no Melo Viana, com as professoras de lá, mas sei e já tomei conhecimento de que em todas as escolas, né, do município estão
assim, de parabéns no sentido de estarem buscando alternativas, né, para fazer esse contato mais efetivo. E o que eu gostaria de colocar para você agora é de reforçar uma coisa que eu acho muito importante, né, já que a gente já está chegando no final dessa conversa. Lembrando mais uma vez a importância, né, de Paulo Freire, e falando que nenhuma mudança vai acontecer no mundo sem passar pelo crivo e pelo olhar da educação. Enquanto as pessoas estiverem pensando em mudança e não contarem de fato com a educação, nenhuma mudança vai acontecer séria e eficaz. E todo meu respeito ao nosso amigo que já se foi, mas que é para sempre, Paulo Freire. Eu também acho. Educação é base, educação é meio, educação é fim. Agora, a gente também não pode cometer injustiça aqui, encerrando, de não dar os parabéns para os pais também, que estão se desdobrando, que estão dando a volta por cima, que são muito importantes, que estão compromissados com a educação dos seus filhos, e a gente vai ter que aprender um novo mundo, né? A gente vai ter que aprender, mudou o mundo, a gente vai ter que, eu gosto dessa palavra, a gente vai ter que ressignificar tudo. Nós estamos num processo de ressignificação, né? Porque é isso que nós vamos ter que fazer, aprender tudo outra vez, e acho que a gente tem que dar muita importância, muito valor para a educação, muito valor para o professor, muito valor para um gestor de educação, muito valor para a escola, para o porteiro, para a cantineira, para o faxineiro, para a secretária. A escola é a construtora de conhecimento. É a escola que muda a sociedade, que muda o perfil de uma sociedade, entendeu? Então, eu sempre agradeço todas as professoras, as pessoas que me ensinaram muito. Eu sempre uso a Diva Salles, a Diva Ribeiro foi minha primeira professora, entendeu? Ela me ensinou a desenhar as letrinhas, e depois eu juntei as letrinhas, formei as palavrinhas, e virou a minha profissão, que é escrever, que sou jornalista. Então, eu tenho uma gratidão profunda por isso, acho que é um universo que merece muito respeito. E quero dizer para você, para encerrar aqui, para não cometer injustiça, o seguinte: você falou que a profissão que o professor, a educação nem sempre é valorizada. Recentemente nós vimos um movimento da educação aqui, da saúde, o pessoal da saúde queria ser igual ao pessoal da educação. Eles acham que são muito mal valorizados. Quer dizer, as correntes do mundo, né, são pautadas pelas comparações e pelas referências de injustiça, né? Então eu acho muito interessante esse processo. Parabéns, minha irmã, um beijo grande, muito obrigado por ter vindo aqui. Demorou para vir, me convidei demais, tá entendendo? Parabéns pelo trabalho e vamos ver o que vem pela frente, tá bom? Obrigado. Por nada, eu só queria colocar, então, também mandar o nosso abraço da educação para o pessoal da saúde, que tem todo o nosso respeito, o nosso carinho. Isso. Falo em nome de todos os profissionais da educação, né? Que eles têm o nosso respeito, e agradecer, não só parabenizar os profissionais de educação que têm reinventado, né? Dando esse significado novo para tudo isso, os profissionais, e aos pais, nosso carinho, nosso respeito, e pedir também que considerem um pouco as nossas falhas, os nossos equívocos, porque nós estamos aprendendo juntos, tá bom? Tudo bem, obrigado. Gente, estamos encerrando aqui mais um Toró de Parpite aqui na Resende Web TV, a TV da comunidade, que tem a cara dessa comunidade, que fala a língua dessa comunidade, o sotaque de Nova Resende, tá entendendo? Então, muito obrigado. Até semana que vem nós temos mais um Toró de Parpite. E, ó, viva Nova Resende! Viva Nova Resende! Viva a Vila de Cafezais! Obrigado! Nada, tchau!